Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Sabe aquela ideia de que os vizinhos não devem saber da vida da gente, nem nós das deles, de jeito nenhum? Essa ideia está perdendo a validade. Sabe por quê? Hoje em dia, quanto mais soubermos uns dos outros no nosso bairro, estaremos praticando a tal vizinhança solidária. Ela é uma das atitudes da chamada segurança primária que a Polícia Militar insiste muito em nos orientar. E para falar um pouquinho dessa história do vizinho, que precisa sim saber da vida do outro vizinho e da segurança primária, é que a gente vai conversar agora com o capitão Eduardo Berardo. Ele é da Polícia Militar de Catanduva e recebe o Simples Assim. Capitão, muito obrigada, viu, por nos atender. Eu que agradeço. Bora lá então, essa história de que o vizinho precisa sim saber da história da vida do outro vizinho é importante. Sim, a questão é que, imagine você um bairro com 1000 famílias, né? Se as pessoas se conhecerem, óbvio que o intuito a ideia da Polícia Militar com a vizinhança solidária não é saber da intimidade nem de fofoca da vida alheia, mas sim de saber, de conhecer quem são as pessoas que transitam pelo bairro, quais são os carros que elas usam, os horários que elas frequentam, de modo que, eventualmente, alguma pessoa estranha transitando pelo bairro chame a atenção e passe a ser, por exemplo, um alerta de segurança. E aí um vizinho se comunica com o outro. Exatamente. Se alguém estranho, por exemplo, está entrando na casa dele. Exatamente. Então, por exemplo, algumas questões importantes. Imagine que você vai viajar. É um ponto imprescindível que as pessoas não prestam muita atenção hoje. Eu vou viajar, então desde a semana passada já estou avisando no Facebook que vou viajar e ficarei 2 semanas fora, minha casa vai estar sozinha, abandonada. Então evite isso nas redes sociais, né? Se você for publicar nas suas redes sociais, publique depois que você retornou de viagem, não antes nem durante a viagem. Se você sai de casa e você tem, por exemplo, a entrega de jornais, o meliante, quando ele passa e vê lá meia dúzia de jornais jogados na sua garagem, ele sabe que a casa está há pelo menos 6 dias sem ter ninguém. Então, o ideal é que um vizinho de confiança tenha, por exemplo, a chave do portão e recolha a correspondência. Uma outra coisa importante, se você tem o hábito de deixar a sua casa sempre com a lanterna, com a luz da frente acesa, deixe ela permanentemente acesa, exceto durante o dia. O marginal também passa, vê que a luz está acesa durante o dia, opa, não tem ninguém para apagar, é sinal que não tem ninguém em casa. Então todos esses são indícios de que a casa está sem nenhum morador e ela pode se tornar uma vítima, né? Sendo certo que o marginal, via de regra não, isso é uma regra absoluta, ele sempre vai escolher o mais vulnerável. O transeunte mais vulnerável, o motorista mais vulnerável, o veículo que está estacionado em condição mais vulnerável, a residência que tem menos requisitos de segurança, que está, portanto, mais vulnerável, via de regra são esses alvos mais fáceis, são os alvos de escolha dos marginais. Então a ideia é que, independente de ir viajar ou não, é sempre importante que nós nos comuniquemos com os vizinhos com relação aos cuidados com a nossa própria segurança, quando saímos ou quando chegamos em casa. Sim, também. É importante que você minimamente conheça lá o seu vizinho do lado esquerdo, o vizinho do lado direito, quem mora na frente da sua casa, né? Tenha uma noção geral de quem mora na sua rua, para que, imagine, por exemplo, o seu vizinho sabendo que você mora, por exemplo, com seu marido e com tantos filhos, uma pessoa estranha adentrando na sua casa, numa circunstância estranha que chame a atenção, por exemplo, essa pessoa pode estar alerta por te conhecer e ligar e requisitar a presença da Polícia Militar. Então isso pode evitar um roubo, pode evitar situações até mais graves. Tem uma história de uma amiga que ela viajou de férias com o marido e a filha e nesse período estacionou um caminhão na casa dela e levou tudo da casa dela. Sim. E nenhum vizinho achou isso estranho. Sim. Imaginou que ela estivesse trocando mobiliário ou coisa parecida. Porque eles agiram de uma maneira muito natural. Num bairro de classe A, em Catanduva. Sim. Isso é comum? Isso é fácil de fazer? Justamente por essa questão das pessoas não se conhecerem. Nós não temos esse tipo de registro aqui.
Mas eu tenho um caso desse na minha família. Minha irmã casou-se há muito tempo atrás, e quando ela se casou, nós fomos para uma outra cidade na festa de casamento. Ela retornou para a casa dela, não tinha nem roupas para vestir. Levaram tudo. Encostaram o caminhão, levaram tudo, né? E ela também era nova no bairro, então isso provavelmente colaborou com o resultado da ocorrência, né? Por isso que a gente insiste que as pessoas se comuniquem. Uma ferramenta muito importante hoje são os grupos de WhatsApp, né, que são que compõem as pessoas no mesmo bairro, né? É importante que os bairros se mobilizem nesse sentido, de formar grupos e se comunicarem nesses grupos. E especialmente que esse grupo de WhatsApp seja um grupo utilitário para a segurança comum, para o bem-estar de todos, questões de interesse do bairro. Não para postar a piada ou videozinho engraçado. Por quê? Porque essa quantidade enorme de informação inunda o grupo, né? Desvia o foco do que é importante. Exatamente. Aí, eventualmente, uma pessoa posta uma necessidade, um pedido de socorro, e ninguém vislumbra no meio de tanta mensagem. Essa questão do grupo do WhatsApp também é muito utilizada, e eu percebo isso no grupo do bairro onde eu moro, de avisar que a polícia está em tal lugar fazendo operação. Polícia sob o viaduto, polícia... Esse tipo de prática favorece ao bandido, não é verdade, capitão? Sim, favorece ao bandido, por quê? Primeiro, a gente não sabe a índole de todo mundo que mora no bairro. Você não tem como assinar embaixo o nome de todo mundo. Tem essa questão. Segundo, eu me lembro recentemente de ter recebido uma mensagem no WhatsApp, porque você nunca deve avisar as pessoas quando existe um bloqueio policial. E aí um vídeo rapidinho de já uma pessoa algemada no chão, e quando os policiais vão abrir o porta-mala, a dona do veículo estava sendo levada como refém no porta-mala do carro. Às vezes essa mensagem corre e chega nas mãos do marginal, né? Sendo certo que o crime hoje utiliza muito também, óbvio, a ferramenta da tecnologia, especialmente o WhatsApp. Então, não é interessante. Aquele cidadão que anda corretamente, seu veículo está em dia, seus impostos estão pagos, sua habilitação está ok, não tem porquê... Fugir do comando por quê? Não tem porquê se sentir, eventualmente, ofendido por passar por uma fiscalização de polícia. De todo o coração, sei que sou policial e falo como policial, mas também sou cidadão. Eu me sinto muito bem quando vejo um bloqueio de trânsito, né? As pessoas pensam assim, eu posso ser multado, posso ser autuado. Mas se você anda com seus documentos em dia, não tem com o que se preocupar. Pelo contrário, a polícia está ali justamente para preservar o seu bem-estar. Bom, a gente tem aqui alguns dados de que os índices de criminalidade na região noroeste do estado tiveram uma queda bastante significativa. Comparando agosto deste ano com agosto do ano passado, tem números que apontam que mortes violentas tiveram redução de 45%, 20% nos casos de roubos, 38% de furtos e roubos de veículos. A que, capitão, pode se atribuir essa queda? Nós temos nosso comandante Tenente Coronel Salgado, ele determinou uma rotina de operações, de ações operacionais, onde a gente trabalha cirurgicamente em cada caso. Então, por exemplo, nós temos uma análise semanal dos indicadores criminais. Quando a gente percebe algum tipo de alteração, alguma anormalidade em algum dos indicadores, a gente imediatamente ataca nele, né? Destacando que Catanduva publicou-se recentemente no site no G1, que Catanduva é a 27ª cidade mais segura do país. Então, quem mora em Catanduva vive num lugar muito privilegiado, né? Às vezes as pessoas são mal informadas e reclamam porque o brasileiro às vezes tem o hábito de reclamar e muitas vezes sem ter conhecimento, né? Então a gente vive num lugar extremamente seguro, graças a Deus. Muitíssimo obrigada, capitão. Eu que agradeço. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Que tal deixar a sua imaginação virar uma linda realidade? Aqui na Arte Companhia você pode. Toda a linha de tintas da Acrylex para efeitos especiais, entre elas craquelê, relevo, PVA, tintas para telas e tudo mais que você desejar criar. Acrylex, uma tinta para cada ideia. E tem também os materiais auxiliares, como verniz, base e betumes, além de acessórios como tesouras e pincéis. A Arte Companhia é a maior revenda da Acrylex na região.
e por isso tem muito mais variedade e os melhores preços. Acrylex e Arte Companhia. Aqui a criatividade nunca acaba. O Centro de Beleza Sueli te espera para te deixar ainda mais linda. Para os cabelos tem cortes, coloração, penteados e uma super novidade, o tratamento orgânico. Tem também maquiagem, depilação, manicure e pedicure e a sala da noiva, com tudo o que ela sonha para o seu dia ser especial. Aqui você fica linda por dentro e por fora. Centro de Beleza Sueli, você linda todo dia. Em Catanduva, na Rua Bahia 507, centro com estacionamento.